Fala, futuro programador, futura programadora. Essa aqui é a aula de número 2, onde a gente está criando um aplicativo para atender a demanda do mercado, que é a questão do álcool ou gasolina. Então, na aula anterior, você já criou, toda a interface. Eu vou mostrar para você aqui. Você já criou a interface dela aqui. Se você não assistiu a aula anterior, é muito importante que você assista. Mas nessa aula aqui, a gente já vai começar a entrar na parte de codar, beleza? Seguinte. Como a gente já criou toda a disposição dos nossos ícones aqui, essa questão da imagem aqui, Lembrando, essa imagem você pode estar achando na internet, busca aí no Google, imagem, álcool, gasolina, ícone, Você vai achar bastante imagem para você poder estar criando do seu jeito aí também. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai ter que estar buscando esses componentes lá no nosso código Java. A gente vai ter que criar a lógica desse aplicativo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com componentes de interface é dar uma identificação para esses componentes, para facilitar eles, para a gente poder estar encontrando eles no nosso código. Então eu vou clicar aqui, etanol, que vai ser aqui, esse primeiro componente aqui, e ele está com o nome de Edit Text Personal Name. Então tá muito estranho, tá muito grande esse nome aqui. Eu só vou colocar aqui, Edit álcool, que é o etanol no caso, Mas você pode colocar álcool, etanol, pode colocar o nome que você quiser aí. Eu vou clicar em Refactor. E na gasolina aqui, eu vou colocar Edit gasolina, tá? Então, eu coloquei o tipo do componente, que ele é um Edit Text, e um nome, um apelido para ele, pra gente poder estar mexendo lá no nosso código, tá? O que eu não coloquei na aula anterior foi a questão aqui, desse botão. Eu não adicionei um botão e não adicionei um campo que vai exibir as informações, Se compensa álcool ou gasolina. Então eu vou colocar aqui um text view, vou posicionar ele bem aqui, assim, tá? Eu vou clicar aqui, ligar ele aqui na esquerda, vou ligar ele na direita e vou colocar ele aqui em relação ao componente de cima. Eu vou colocar aqui 16dp, Ele vai ficar nessa distância aqui. E aqui eu vou colocar desse jeito aqui, tá? 0dp, e ele vai preencher todo esse campo. Eu vou reexecutar só pra gente poder ver como é que ele vai aparecer aqui. Olha lá, ele ficou text view aqui. Eu vou rodar aqui para baixo e vou escrever resultado, enter. Aí, ele ficou desse jeito aqui, resultado, beleza. E agora eu vou colocar um button. Eu vou rodar aqui para baixo e vou colocar esse button aqui. Qual que é a função desse button? É disparar a nossa lógica, Quando ele apertar o botão, ele vai trazer o resultado pra gente aí. Então eu vou vir aqui e vou colocar 16dp aqui também. Aqui eu vou mudar para 0dp, ele vai preencher tudo aqui, E o nome dele vai ser calcular. Aqui, text calcular. Beleza, só faltou isso aqui da aula anterior, mas tranquilo, a gente já colocou aqui também, Não tem problema nenhum. Eu vou reexecutar só para poder ver a disposição dos componentes, para ver se não quebrou. E filé. Tá show de bola, beleza? Agora vamos começar a codar o nosso aplicativo. Eu vou rodar aqui para cima, aqui em ID, eu vou começar a passar o nome para esses componentes. Então eu já renomeei esse edit álcool, o edit text, o edit gasolina, E agora o text resultado. Então eu vou colocar aqui text resultado. Vou dar um enter. Refactor, beleza, agora esse componente tem nome. O botão calcular, eu não vou dar um ID para ele, eu vou deixar ele como um ID padrão, porque eu vou estar utilizando o onClick, Ou seja, quando o usuário clicar, aí sim ele vai estar executando alguma coisa aqui dentro, tá? Agora a gente vai vir aqui para o main activity, então a gente vai começar a codar aqui. Eu vou começar a recuperar nossos componentes, então eu vou colocar private, edit text, vai ser um edit text, como que é o nome lá? Edit, Edit álcool. O outro edit text vai ser o edit gasolina, certo? Ponto e vírgula aqui, que já terminou a instrução. Também nós temos um private text resultado, text view, ele é um text view aqui. Opa, text view, que é um text resultado, ponto e vírgula. Tá? Então eu já recuperei aqui, eu já estou colocando, estou declarando esses componentes aqui dentro. E eu vou associar esses componentes que eu estou declarando dentro do nosso código. Eu vou criar um link entre esses componentes aqui que a gente vai estar codando com os componentes de interface. Tá? Para isso, eu tenho que vir aqui em edit álcool, recebe um find view by ID. O que eu estou falando aqui? Procure uma view, Quando a gente fala de view, a gente está falando de componentes de interface. Eu estou falando disso aqui, eu estou falando desses componentes aqui, tá? Isso aqui é uma view, tá? Então eu estou falando aqui, procure uma view pelo ID, para poder passar os atributos para esse código que a gente está criando aqui, tá? Então eu vou colocar aqui r.id.alcohol, edit álcool, que é o componente que está lá na nossa interface.
Então, o edit álcool que eu estou criando no meu código aqui, ele vai ser um representante do componente de interface. A linguagem Java não permite que eu altere os atributos dos componentes diretamente neles. Tá? Vindo aqui e usando os atributos do edit álcool aqui da nossa interface. Para isso eu preciso criar um representante para ela. É o que eu estou fazendo aqui. Eu criei um representante, o edit álcool, né, com o mesmo nome, não tem problema, podia colocar qualquer nome, que vai estar recebendo e vai estar interpretando, né, representando o edit álcool lá da nossa interface, beleza? Eu vou clicar aqui também, vou colocar edit gasolina, aqui, recebe um find view by id, r maiúsculo ponto id ponto edit gasolina, tá? É a mesma coisa aqui com esse componente de interface, eu vou dar mais um enter aqui. Agora é o nosso text resultado, que vai também representar aí um find view by id, r.id ponto text resultado, ponto e vírgula, beleza? E agora a gente já tem os nossos componentes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um método que vai representar a lógica do nosso aplicativo, tá? Eu vou dar 2 enters aqui. Isso daqui já é um método, né, um onCreate, é o primeiro método que é executado na sua aplicação, mas agora eu vou criar um outro método que só vai executar se eu pressionar o botão calcular. Eu não quero que ele seja executado aqui junto com o onCreate não, porque o onCreate ele executa automaticamente. Eu não quero. Eu quero que o usuário tenha tempo de colocar o preço do etanol e colocar o preço da gasolina para só depois ele colocar o resultado. Então vamos lá então, eu vou clicar aqui, ó, eu vou criar um public void calcular. Abre e fecha parênteses e aqui dentro eu vou escrever a palavra view. Quando eu coloco view, eu estou falando que eu quero que esse método seja enxergado lá da nossa interface, tá? Então a gente trabalha muito com essa questão de view. Quando aparecer o nome ali, eu já dou um enter para ele poder importar essa view. Eu vou colocar apenas view minúsculo aqui, tá? Abro e fecho chaves aqui, igual eu fiz aqui, tá? Ctrl Alt L para poder formatar certinho. E agora a gente vai começar a recuperar as informações do usuário. Então tudo que o usuário digitou aqui, eu quero recuperar e tá trabalhando com ela aqui. A primeira coisa que eu vou fazer então é estar criando uma variável do tipo double. Ó, double. Por que double, Emerson? Porque eu vou estar recebendo um número fracionado, né? Que tenham casas decimais aí no caso. Então eu vou colocar aqui double preço gasolina. E eu já vou colocar aqui que ela recebe o quê? Eu vou pegar o componente de interface, o edit, ó, edit gasolina ponto get text ponto toString, tá? Então ele está pegando uma string aqui. E a gente já recebe um erro. Por quê? Eu estou falando que dentro desse componente vai entrar uma informação que é número. Porém, dentro do componente, desse tipo de componente aqui, do edit text, ele sempre recebe texto, independente se seja número ou não, tá? Então, como eu vou entrar com o número aqui, ele interpreta que é texto. Então, toda informação, todo campo de texto, igual esse daqui, ele vai entrar texto, tá? Como o nome já diz, é um edit text. Então ele entra como uma string. Então eu falei aqui, ó, pega a informação, né, pega o texto da string e jogue para dentro do preço da gasolina, que é um double. Então está tendo um erro aqui de incompatibilidade de dados. Para poder resolver isso aqui, eu posso converter toda essa informação que está em texto para, antes dele chegar na variável aqui, ele ser convertido em número, tá? Para isso, é só eu chegar aqui e fazer aqui, ó, double ponto parse double, e aqui dentro de parênteses, ó, eu passo essa expressão. Então, aqui dentro vai ser passado aquilo que eu quero converter em double antes de ser jogado para a nossa variável. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu já vou aproveitar esse código, vou dar o Ctrl C aqui, Ctrl V, tá? Lembrando que eu posso estar usando a tecla de atalho aqui, Ctrl D, ele já duplica para mim, tá? Ctrl e D junto, ele já duplica. Eu vou colocar aqui preço álcool, tá? E aqui ele vai estar pegando de edit álcool, certo? Desse jeito aqui, beleza? Agora eu preciso fazer o cálculo dessas duas informações. Eu acabei de receber o preço do álcool, o preço da gasolina, eu preciso estar fazendo o cálculo aí. E como que é esse cálculo? Então eu peguei aqui, né, já me antecipei, peguei a fórmula para você. A fórmula é o seguinte, ó, se o preço do álcool dividido pelo preço da gasolina for maior ou igual a 0,7, é melhor utilizar a gasolina. É o que a gente vai falar para o usuário. Ó, é melhor utilizar a gasolina. Se não,
a gente manda a mensagem para ele aqui, né? Mostra a mensagem, é melhor utilizar o álcool. Repara que a gente está utilizando aqui o se, né? O famoso if e o else. Então eu vou vir aqui, ó, já vou criar uma outra variável, que vai ser a variável responsável por receber o resultado, né? Dessa expressão aqui, né? Preço dividido pela gasolina. Esse valor aqui ele tem que ficar armazenado em algum lugar, tá? Vamos fazer passo a passo. Existem N maneiras de você resolver isso aqui, tá? Mas vamos passo a passo aqui, ó. Double, resultado, recebe o preço do álcool, né, igual tá aqui, dividido pelo preço da gasolina, ponto e vírgula. Então o resultado que der aqui vai ser armazenado dentro de resultado. Então a gente vai ter que avaliar a variável resultado. Então eu vou vir aqui, ó, colocar um if, a variável resultado. Se a variável resultado for maior ou igual, vou colocar tudo junto aqui, né, 0.7, o que vai acontecer? A gente vai colocar aquela mensagem ali para o usuário. Ó. Se resultado for maior ou igual a 0.7, a gente vai colocar um texto para ele ali. Então eu vou pegar aquele text resultado. Text. Opa, text. Não, tá errado o nome ali em text. Deixa eu mudar aqui, vai ser text aqui. Text, cadê? Lá em cima também tá errado, ó. Text resultado, tá? A gente vai pegar aqui o text resultado, dá 2 cliques. Ponto set text, ou seja, mude o texto, né? Quando a gente usa a palavra set em inglês, né? A gente está falando para mudar o texto, entre aspas aqui, né? Eu vou estar passando o texto para o usuário, ó. Então, se o resultado for maior ou igual a 0.7, o que a gente vai falar? É melhor utilizar gasolina. Então, eu vou copiar isso aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui, tá? Vou colocar com letra maiúscula aqui para poder ficar bem bacaninha. É melhor utilizar gasolina. Se não, que é o famoso else, senão o que? Senão a gente vai falar que é melhor utilizar o álcool, tá? Vamos colocar aqui, Ctrl V, vou dar um Enter, Ctrl Alt L para poder estar formatando, né? É melhor utilizar o etanol. Vou colocar etanol aqui. Você vê que tá, né? A gente acabou misturando etanol com álcool aqui para você ver que você pode estar alterando o nome e dar o nome que você quiser aí, tá? Desde que você consiga se localizar no seu código aí, beleza? Então a gente vai reexecutar aqui, né? Antes de executar, o que acontece? Eu já vou até deixar rodando aqui, que é interessante, que eu vou digitar aqui, por exemplo, o preço, né? Vou colocar 7,50, é o preço aqui do álcool, e 6,90 o preço do álcool. Vamos ver, calcular. Aí, tá vendo? Ó, não tá aparecendo nada. Por quê? Porque eu esqueci de vir aqui, ó, em Activity Main, selecionar meu botão e vir aqui, ó, em onClick, né, e colocar o nosso método calcular. Agora sim, quando ele pressionar o botão, ele vai executar o nosso método. Então eu vou reexecutar aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, o preço do etanol, vou colocar 5,62, 5,62. Preço da gasolina, eu vou colocar 6,89. 6,89. E vou clicar em calcular. E ele está falando, ó, é melhor utilizar gasolina, tá? Que é exatamente o que a gente colocou aqui, ó, é melhor utilizar gasolina. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no etanol. Vamos colocar um preço absurdo aqui, bem baixo, né? E calcular. É melhor utilizar o etanol, né? Porque o etanol está mais barato aqui, bem mais barato aqui nesse exemplo, né? Sonho de consumo, né? Será que a gente volta isso aqui? Acho que nunca mais a gente volta nisso aqui. Mas é isso aí. Então, lembrando de novo, recapitulando essa aula para poder reforçar para você, é o seguinte, o que acontece? Procure por demandas. Quando você vê uma demanda, vê um problema ali, né? Seja isso na sua rua aí, onde você mora, no seu bairro, na sua comunidade, onde você vive, sempre vai ter algum problema que você pode estar resolvendo com base em aplicativo. Todo mundo, independente da classe social, tem acesso ao bendito do smartphone. Todo mundo tem um smartphone Android para você poder estar utilizando, tá? Então, assim, vá atrás de resolver problemas utilizando a tecnologia da informação, que é a questão do aplicativo. Gostou dessa aula? Se inscreve no canal, ativa a notificação, que você não vai estar se arrependendo e com certeza você vai estar aprendendo cada vez mais e mais. Um grande abraço, te vejo na nossa próxima aula.